Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para gravar mais uma mensagem para você, para juntos nós nos aproximarmos mais um pouco de Deus, aprendermos mais um pouco da sua palavra. Gente, eu estava lendo o final da epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. O capítulo 6 contém um texto muito conhecido que é a armadura do cristão. E no final dessa recomendação de Paulo vem um texto muito interessante que muitas vezes nós deixamos passar despercebidos porque damos muito enfoque para a armadura que ele escreve nesse capítulo. Lembrando que os capítulos eles foram adicionados muitos anos depois das epístolas e cartas e, enfim, de todos os outros livros escritos nas Escrituras. Mas, enfim, essa passagem aqui é muito interessante. Ela diz o seguinte: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Eu achei muito importante, pertinente, nós gastarmos um tempo aqui nessa passagem, porque fala a respeito da oração sem cessar, da oração persistente, da oração perseverante, e desemboca com um enfoque. E esse enfoque está direcionado aos santos, ou aos irmãos, ou ao corpo de Cristo, a igreja. Se você começar a ler um pouco a respeito das outras epístolas de Paulo, você vai perceber que sempre Paulo, na sua grande maioria das epístolas que ele escreve, ele reafirma para esses irmãos, para os anjos da igreja, para os pastores e líderes dessas igrejas, que ele estava orando pelos irmãos. Paulo, nesse mesmo livro de Efésios, ele fala para que esses irmãos da cidade de Éfeso orassem por ele, para que ele pregasse a palavra com ousadia e perseverança. Ele fala: orem por mim, para que eu tenha a coragem, a ousadia de pregar o evangelho da forma como ele precisa ser pregado. Então é impressionante como Paulo dava enfoque para a questão da oração entre os cristãos. Eu estou dizendo isso porque eu quero te fazer pensar da importância da oração pelo seu irmão. De você gastar tempo dobrando o seu joelho ou se fechando no teu quarto e lembrando da pessoa que você encontra no culto de domingo. Nós muitas vezes esquecemos de praticar essa verdade espiritual por causa do nosso egoísmo. A gente está tão preocupado com as nossas coisas, com os nossos problemas, que a gente acaba esquecendo o nosso irmão de lado. E o cristianismo fala dos outros e não de nós. Jesus veio para servir os outros e não a Ele próprio. Nós somos chamados para olhar para os lados e não para nós. Porque quando nós olhamos para o lado, Deus olha para nós. Que você possa orar pelos seus irmãos. Que você possa orar pela sua liderança, pelos seus pastores, para que o Espírito Santo nos fortaleça. A luta, ela vem para todos nós. Nós vivemos dias difíceis. Muitos pastores têm se apostatado, muitas pessoas estão se esfriando, muitos cristãos estão se desviando. E aí eu fico pensando quanto disso é negligência do próprio corpo de não ter orado uns pelos outros. Que a gente possa fazer valer as palavras de Paulo, a insistência, a persistência dele nas epístolas e cartas que ele escreveu, para que os cristãos orassem e intercedessem uns pelos outros. Vamos lembrar dessas palavras, queridos. Nós precisamos guerrear, nós precisamos lutar em oração, em nome de Jesus. Deus abençoe e se vê no próximo vídeo.